Olá, você, tudo bem? Na aula de pintura em tecido de hoje, nós vamos retratar um pepino, tá, gente? Na pintura em tecido, temos que observar as cores e a forma do objeto a ser pintado, tá, pessoal? Vamos transportar, então, o objeto para o desenho, ok? Vamos traçar as linhas, ó, buscando retratar a forma do objeto a ser pintado, que no caso aqui é o pepino, e vamos buscar os detalhes, né, que compõem o desenho aqui do objeto aqui que estamos pintando, que no caso é o legume aqui. Acho que é o suficiente para que nós possamos então assim pintar. Ok, gente? Já então que representei o desenho do pepino aqui, gente, tem que escolher então a cor, né? A cor para representá-lo. Então eu detecto visualmente aqui que é um verde bem escuro. Então eu tenho que escolher dentre os verdes que existem na tinta em tecido, eu vou escolher uma cor que mais se aproxima desse verde, tá? E a cor que mais se aproxima desse verde, no caso, que eu consigo identificar, é o verde pinheiro. Então eu preciso de um pincel grande, porque aqui não tem muitos detalhes, não é? Eu preciso de um pincel grande para espalhar bem a tinta aqui. O 454, número 10 é um bom pincel para isso. Eu vou aplicar o verde pinheiro, vou respeitar os contornos aqui do pepino e vou traçar as linhas, ó, com esse verde. Continuo aplicando o verde pinheiro e vou esfumando. Como nós podemos ver, o verde aqui ele é bem mais intenso e à medida em que se afasta ele vai clareando um pouco. E é isso que eu vou retratar. Vou colocando o verde pinheiro e vou esfumando devagar e sempre, não é? Eu vou buscar clarear um pouco essa área aqui, ó, como se tivesse a luz pegando diretamente aqui nessa parte aqui do objeto e clarear. E automaticamente ela vai clarear esta área aqui do objeto. Eu vou aplicar então o verde pistache. Vou criar tons de verde mais claro, tá, gente? Nessa área em que falei que quero mais iluminada. Mas aqui eu vou esfumar, ó, eu vou integrar ali o verde pinheiro. Eu vou aplicando então o verde pistache e vou esfumando e vou integrando ali o verde pinheiro. Respeitando sempre o contorno aqui do desenho. Vamos trabalhar agora com o amarelo limão. Eu vou aplicar aqui naquela parte mais amarelada ali do pepino. Vou aplicar o verde limão, principalmente aqui nessa área. E depois que ela estiver aqui, ó, eu vou puxar as linhas, ó, como se o pepino estivesse madurando aqui na ponta, não é? Amarelando.
Lembra do vídeo do tomate que eu postei? Então, eu estou usando a mesma técnica aqui nessa parte aqui do pepino, tá? Vou deixar o amarelo aqui e vou continuar trabalhando o verde. O verde pistache. Coloco e esfumo. Eu volto a trabalhar com o amarelo limão nas mesmas áreas onde eu trabalhei com ele. E vou esfumar para cima do verde pistache. Vou integrar ali as cores. Eu volto a trabalhar com o verde pinheiro. E vou colocar esse verde em cima do verde pinheiro mesmo que comecei. E vou esfumar. Vou esfumar para cima aqui do verde pistache, tá bom, gente? Ó, coloca em movimentos circulares, ó, você vai espalhar bem essa tinta com movimentos circulares. Mas você deve vir buscando, ó, se aproximar aqui do verde pistache que corre pelo meio aqui do amarelo limão. Ó. É só você observar bastante, gente, o objeto que nós estamos pintando, não é? Que você vai conseguir retratar bem o que eu estou fazendo, tá bom, gente? Ok? Ó, aplico o verde pinheiro. Eu tenho que contornar bem aqui o desenho, porque o pepino ele tem umas formas bem definidas, não é? E ó, busco ó, linhas bem traçadas aqui, ó, buscando chegar bem ao lado do amarelo limão lá. Ó. E vamos esfumando o verde pinheiro aqui na parte de cima do pepino. Aí vamos buscando a parte de baixo, sempre buscando escurecer mais aqui do meio para cima, tá? Ou seja, a parte de cá ela vai ficar mais verde e a parte de baixo mais clara. Sempre integrando bem as cores, mas sem apagar as formas que estamos dando aqui ao pepino. A parte de cima ela vai ficar mais verde, a parte de baixo mais amarelada, por conta dele estar madurando. E quando ele começa a madurar, geralmente a parte de baixo amadurece primeiro. Esfuma bem, tá, gente? Com o 454 número 10 e o azul marinho, eu vou obscurecer um pouco mais aqui a parte de cima do pepino, porque à medida em que eu aplico o azul marinho, eu integro ele aqui ao verde pistache e ganho um tom mais obscurecido aqui na parte de cima. E essa é mesmo a minha intenção, escurecer aqui a parte de cima, tá bom, gente? Aplico o azul marinho e esfuma. É pequena a quantidade, é só para escurecer aqui a parte de cima. Não esquecendo de unificar aqui as cores, tá? Você deve usar esse azul e esfumar, ó, integrar o verde. Com o 454 número 6 e uma poeirinha de terra queimada, eu vou aplicar aqui, ó, vou fazer esse nó, esse umbigo que tem aqui na parte aqui de cima do pepino. Eu vou aplicar e vou dar uma desfocada.
com tinta caqui. Caqui, tá, pessoal? Da Acrylex. Não é propaganda não, eu não ganho nada da marca não, é porque é a tinta que eu uso mesmo. E o pincel filete, no caso aqui o meu filete é o 422 número 2, eu vou aplicar aqui no pepino, vou fazer aqueles pontinhos que tem na casca do pepino. Vou fazer esses pontinhos que você pode observar que tem mesmo essas variações de cor, essas pigmentaçõezinhas. Então eu vou repetir ali na minha pintura para dar um tom de uma graça a mais, né? Uma naturalidade a mais aqui no objeto que estamos retratando. E quando essa pintinha estiver semi-seca, não é? Quase que seca, eu vou correr o pincel em cima, um outro pincel, e vou dar uma desfocada nessas pintinhas, que é para ela não ficar muito artificial assim. Ela tem que ficar mais natural, então eu vou dar uma desfocada com um pincel maior. Com a lateral do pincel eu vou correr em cima. Vou mostrar para vocês como vou fazer isso. Sendo que tem que deixar dar uma secadazinha mais. Um pouquinho de marfim também, ó. Para dar uma variação de cor nessas pintinhas. Como eu havia dito, eu vou correr o pincel aqui em cima e vou dar uma desfocada nessas pintinhas. É só correr o pincel assim em cima, tá, gente? Você não pode ficar esfregando, não. Eu vou acentuar essas pintinhas com o marfim, eu vou clarear algumas. Só algumas, que é o suficiente para me dar mais naturalidade aqui no pepino. Então, pessoal, conseguimos retratar o primeiro pepino, o pepino inteiro. Eu já parti ele aqui, ó, e vou retratar ele com essa parte de dentro exposta, tá bom? Eu vou desenhar ele por trás desse aqui, ó, seja aqui por trás, e vou desenhar a parte aberta dele aqui. Não posso fazer ela muito de frente, porque vai ficar estranho se eu fizer ela muito de frente, mas aqui é o suficiente para eu poder retratar ele aqui por trás, tá? Bom, pessoal, já trabalhei essa parte aqui do pepino, porque é mesmo o procedimento que foi aplicado nesse, tá? Vamos fazer aqui a parte de dentro do legume e vamos trabalhar com o marfim. Eu vou aplicar o marfim em toda esta parte oval aqui, ó. Em toda a área, sem exceção, tá, gente? Vamos aplicar o marfim e vamos esfumar para que não fique carregado demais de tinta. A gente vai esfumar bem e, se for preciso, a gente volta a trabalhar com marfim até conseguirmos cobrir assim toda a parte do lápis. Temos que apagar toda a parte ali do risco com marfim. Com o 454 número 10 e o verde pinheiro, eu vou trabalhar aqui do lado aqui desse círculo oval. Você pode reparar que a tinta ela está do lado de cima do pincel, tá, gente? Então, eu aplico circulando essa área. Nós vamos assim fazer a parte verde lá do outro lado aparecer. E vou reforçar, se preciso, aqui também, tá bom? Eu aplico, limpo o pincel e trabalho melhor essa tinta.
fazendo acabamento. Eu vou aplicar um pouquinho de verde pistache aqui no meio, só no meio, tá, gente? Ó. Eu vou aplicar o verde pistache aqui e vou esfumar. Ó. Vou buscar fazer uma forma ovalada igual essa, só que em menor proporção aqui no meio. E esfumo, tá? Com o 454 número 6 e a tinta caqui, eu vou aplicar aqui, ó, no interior desse verde aqui. Vou retratar as sementes. Eu sei que pode estar muito escuro, mas nós já vamos clarear ela um pouquinho. Você coloca, limpa o pincel e dá uma desgastada nessa tinta, tá bom, gente? Ó, retira o excesso. Tá? E seca o pincel. Seca bem o pincel. E trabalha aqui com o marfim novamente. Ó. Então a tinta caqui aqui é só para me dar uma base para que eu possa trabalhar com o marfim. Eu vou trabalhar um pouquinho mais com o verde pistache aqui, ó, nas bordas desse centro aqui. Ó. Eu quero escurecer um pouquinho com o verde pistache. Fica bom assim, com o verde pistache me dá um efeito que eu quero. Eu vou trabalhar agora com o branco, porque com o branco eu vou fazer aquela ligação que existe ali entre um lado e outro dessa circunferência. Pincel bem limpo. E o branco eu vou ligar, ó. Vou ligar aqui um lado e outro. Como vou iluminar também um pouco mais as bordas, ó, dessa circunferência aqui no meio, tá bom, gente? Terminamos, pessoal, assim a aula de pintura em tecido com o tema de pepino, não é? Estamos buscando assim retratar os objetos com um modelo vivo, que nem você pode ter visto nas minhas últimas aulas. Eu aplicar o modelo vivo para fazer a pintura. Isso nos dá mais realismo na pintura, não é mesmo? Até uma próxima aula, pessoal. E abraços.